Sr. Presidente, em Portugal têm-se sucedido as ações de luta dos trabalhadores do setor marítimo portuário contra a alteração do regime laboral deste setor, desencadeada pelo governo português. Os portos de todo o país paralisaram devido às greves. Importa dizer que foram greves realizadas apenas a horas suplementares. Greves dos pilotos de barra e pessoal do controle marítimo, dos estivadores, dos trabalhadores das administrações portuárias. A reforma laboral pretende, entre outros, eliminar a carteira profissional aos trabalhadores portuários e estabelecer contratos de trabalho que podem ter 6 horas. Ou seja, trata-se da precarização total deste setor profissional. No dia 25 de novembro, trabalhadores portuários de vários países da Europa, Espanha, Itália, França, Dinamarca, Grécia, Chipre, Suécia, Malta, realizaram uma greve simbólica de 1 hora em solidariedade com a luta no nosso país. Os trabalhadores irão lutar contra a tentativa de impor, pela prática e com o nosso país a servir de cobaia, a Diretiva dos Portos rejeitada já por 2 vezes. E os trabalhadores portugueses e europeus vencerão na sua luta. Obrigada. Obrigada, Sra. Presidente. Do que aqui estamos a falar verdadeiramente é de um tratado de livre comércio, hoje evidentemente com uma designação mais eufemística, pela má fama de que aqueles tratados gozaram e pela história catastrófica da acentuação das desigualdades que originaram. Embora nos tentem vender estes acordos com supostos objetivos de cooperação, a verdade é que os tratados de livre comércio não são mais do que mecanismos de neocolonização das periferias e apropriação dos seus recursos. Já se sabe muitas das previsíveis consequências sociais, económicas e ambientais catastróficas que estes acordos irão acarretar. Sabemos que um dos seus principais objetivos é aumentar a importação europeia de matérias-primas para a produção de agrocombustível, o que provocará uma enorme pressão sobre recursos como a terra e a água, com o estabelecimento de monoculturas que terão efeitos devastadores do ponto de vista da criação de uma previsível crise económica, alimentar e energética, para além de impactos ambientais assinaláveis. Estes acordos bíblias da liberalização serão certamente também prejudiciais para os pequenos e médios produtores de vários países da União Europeia, que verão os mercados inundados de produtos hortícolas e frutícolas a baixos preços. Para aqueles que advogam o Parlamento Europeu como uma instituição de contrapeso em relação às propostas da Comissão Europeia e do Conselho, a aprovação deste acordo é mais um exemplo de que a maioria do Parlamento não representa nenhum tipo de alternativa, sendo antes uma caixa de ressonância fiel daquelas instituições. Veremos como será a votação amanhã. Obrigada. Presidente. É evidente que consideramos que, se continuar a ser necessário a União Europeia receber exilados sírios, os países devem unir-se e devem fazê-lo nas melhores condições possíveis, prestando solidariedade humanitária. No entanto, gostaríamos também de dizer que seria verdadeiramente uma boa ajuda para o povo sírio tornar possível que este não tivesse que sair do seu país. Que este pudesse viver em paz, paz esta que só o diálogo político pode construir. E perguntamos, que ajuda pode dar a União Europeia para fomentar o diálogo político na Síria? Muita. Se muitos dos seus países, como a França e a Inglaterra, os seus aliados, como os Estados Unidos da América, a Turquia, Israel e as monarquias feudais do Golfo, não ingerissem no país, não extinguissem e arquitetassem o conflito, não armassem e financiassem e treinassem grupos armados, daria um ótimo contributo para a construção da paz na Síria, para a construção de um futuro sobre o qual só aos sírios cabe decidir. Seria muito importante não apoiar a Al-Qaeda, parar imediatamente com os bárbaros ataques com aparelhos não tripulados operados no território do Iémen e do Paquistão. Seria importante não promover o extremismo religioso e explorar com objetivos fratricidas as divisões étnicas confessionais. Enfim, seria importante tirarem as mãos da Síria e deixarem o povo sírio construir o seu futuro soberanamente.